3h20, agora sim acertei a hora, o ouvinte alertou aqui que eu errei a hora no começo do programa, então 3h20, né, Ana? Já está conosco o professor de Relações Internacionais, o Manuel Furriela. Tá na 1 ou na 2, Ana? Tá na linha 2? Professor, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Bandeirantes Acontece. Boa tarde. Professor, na sua avaliação, com a sua experiência que o senhor tem, qual que é a real situação do Putin nesse momento, né? Porque alguns afirmam que o Putin já perdeu a guerra e que a estratégia dele deu errado. Outros, por outro lado, afirmam que o Putin não errou, ele só não usou a força máxima para uma conquista rápida aí do território ucraniano. Com a sua experiência, qual que é a análise que o senhor faz da situação do presidente russo nesse momento, hein? Bom, em relação à questão militar, em termos militares, eu não acredito que propriamente ele tenha saído derrotado, né? Talvez tudo esteja correndo de acordo com o que ele planejava. O que nos parece é que houve ali uma série de episódios militares, né, que propriamente não seguiram exatamente do jeito que ele imaginava, mas a gente tem que aguardar aí as últimas questões, principalmente envolvendo a chegada hoje de tropas muito grandes, né, muito substanciais de tropas russas à capital, a Kiev. O desenrolar deste episódio nas próximas horas ou nos próximos dias é que indicará se realmente, em termos militares, ele se saiu vitorioso. Agora, o que eu acredito que tem trazido para ele muitos problemas e ele não imaginava que as questões correriam do jeito que estão correndo, é a reação internacional. A Rússia sofre grande desgaste em relação à sua imagem. Um ponto forte de indicação disso é a reunião extraordinária da Assembleia Geral da ONU. Então, veja só, em poucas oportunidades, somente em 10 outras, durante as décadas de história das Nações Unidas, da ONU, foi convocada agora uma reunião especificamente para tratar desta questão, envolvendo aí os membros da ONU, que são mais de 190 estados. E as declarações que têm acontecido desde ontem até hoje têm sido muito críticas à Rússia. Além disso, as sanções internacionais se avolumaram. Também aí um exemplo forte disso foi o ingresso da Suíça com sanções, que é um Estado que sempre está neutro nesse tipo de questão, e aqui, em relação à Rússia, fez questão de também participar. Então, esse desgaste internacional, com certeza, é uma surpresa para a Rússia. Os impactos econômicos das sanções também. A Rússia imaginava, né, que teria aí, obviamente, sofrer algumas consequências, até porque a comunidade internacional já havia indicado que aplicaria sanções em caso de invasão, mas não do monte que tem sofrido, não da forma e não da quantidade e do volume, da importância dessas sanções internacionais. E o último ponto aí também de surpresa, com certeza ele, é a continuidade da liderança do presidente ucraniano, já que se imaginava que por ser um outsider, né, um novato na política, um ex-ator, um ex-comediante, que ele largaria aí o poder, iria buscar refúgio em algum outro país, e não é o que está acontecendo. Ele continua liderando o país, permanece na capital, mesmo que sob ataque, colocando a sua própria vida em risco. Isso tem sido uma surpresa. Um ponto forte do presidente ucraniano, propriamente, né, tem sido a forma que ele utiliza de comunicação. Ele, acredito que por conta do trabalho todo que ele sempre fez, né, como ator, ele tem conseguido se comunicar muito bem. Então, acho que esses são os fatores de novidade. Então, em termos militares, ainda é uma incógnita a vitória da Rússia, mas em termos políticos, em termos de desgaste de imagem, com certeza, né, ela não tem se saído muito bem. Mas traçando aqui, não é, duas situações, dois cenários. O primeiro, claro, de vitória da Rússia seria uma vitória do presidente Vladimir Putin, e a outra é a de derrota. Passado o calor da guerra, né, de todas essas sanções internacionais, dessa disputa política também entre o presidente da Ucrânia, como o senhor disse, ganhou agora um protagonismo, uma visibilidade, ele que era um outsider, era um comediante,
um ator, fazia stand-up, né? Teve programa de televisão na Ucrânia. Como que fica, passado o calor da guerra? Tendência de uma normalidade, tudo volta normal e as sanções também vão sendo afrouxadas? Ou a Rússia e o presidente Putin vão ficar isolados no cenário mundial, hein, professor? Um dos cenários possíveis, né, é que a Rússia vai sair vitoriosa em termos absolutos da guerra. Mesmo a Ucrânia tendo surpreendido em capacidade de reação, né, em alguns episódios, o fato é que, né, em termos absolutos, a Rússia é muito superior. A gente tem um outro exemplo disso, acho que, né, esses exemplos ajudam a gente a entender essa situação tão complexa. Você veja aí os 60 quilômetros que tem de trajeto aí, de comprimento, melhor dizendo, né, esses equipamentos, esses veículos militares sendo em direção da Ucrânia, e nenhum deles foi atacado em nenhum momento. Então, a capacidade militar ucraniana é muito limitada, até mesmo em relação à sua força aérea, que em outras situações estaria, obviamente, bombardeando esse comboio em direção à capital. Então, em termos absolutos, ela vai, em algum momento, sair vitoriosa. O que eu acredito que talvez aconteça, militarmente falando, é uma continuidade de capacidade aí de insurgência dentro da Ucrânia. A população ucraniana tem se unido em torno, né, das forças militares que remanescem no seu país e atacado as forças militares russas. Então você vai ter ataques, episódios, ou seja, ela não vai ser uma ocupação tranquila para a Rússia. Ela imaginava que ocuparia a capital, derrubaria o governo e que estaria tudo certo e que a partir dali negociaria nos seus termos. Não, não será isso. Então eu acredito que nos próximos dias essa resistência que ainda existe, né, que ainda vai remanescer dentro da Ucrânia, junto com a imagem internacional desgastada da Rússia e as severas sanções que têm sido, né, aplicadas em relação à Rússia, vão deixar ou vão fazer com que a Rússia tenha que resolver rapidamente essa questão, né? O prolongamento da ocupação dessa guerra só traz problemas para a própria Rússia. Então, ela deve tentar essa vitória militar e rapidamente conseguir equacionar em termos razoáveis aos seus olhos essa crise, buscando aí uma composição. Caso isso não aconteça, fica uma ocupação sem sentido, né? Do que adianta uma vitória militar, uma ocupação ucraniana com uma população insurgente, com sanções que vão... Três horas, 20 minutos, agora sim acertei a hora, o ouvinte alertou aqui que eu errei a hora no começo do programa, então 3 horas e 20 minutos, né, Ana? Já está conosco o professor de Relações Internacionais, o Manuel Furriela. Tá na 1 ou na 2, Ana? Tá na linha 2? Professor, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Bandeirantes Acontece. Boa tarde. Professor, na sua avaliação, com a sua experiência que o senhor tem, qual que é a real situação do Putin nesse momento, né? Porque alguns afirmam que o Putin já perdeu a guerra e que a estratégia dele deu errado. Outros, por outro lado, afirmam que o Putin não errou, ele só não usou a força máxima para uma conquista rápida aí do território ucraniano. Com a sua experiência, qual que é a análise que o senhor faz da situação do presidente russo nesse momento, hein? Bom, em relação à questão militar, em termos militares, eu não acredito que propriamente ele tenha saído derrotado, né? Talvez tudo esteja correndo de acordo com o que ele planejava. O que nos parece é que houve ali uma série de episódios militares, né, que propriamente não seguiram exatamente do jeito que ele imaginava, mas a gente tem que aguardar aí as últimas questões, principalmente envolvendo a chegada hoje de tropas muito grandes, né, muito substanciais de tropas russas à capital, a Kiev. O desenrolar deste episódio nas próximas horas ou nos próximos dias é que indicará se realmente, em termos militares, ele se saiu vitorioso. Agora, o que eu acredito que tem trazido para ele muitos problemas e ele não imaginava que as questões correriam do jeito que estão correndo, é a reação internacional. A Rússia sofre grande desgaste em relação à sua imagem, um ponto forte
de indicação disso é a reunião extraordinária da Assembleia Geral da ONU. Então, veja só, em poucas oportunidades, somente em 10 outras, durante as décadas de história das Nações Unidas, da ONU, foi convocada agora uma reunião especificamente para tratar desta questão, envolvendo aí os membros da ONU, que são mais de 190 estados. E as declarações que têm acontecido desde ontem até hoje têm sido muito críticas à Rússia. Além disso, as sanções internacionais se avolumaram. Também aí um exemplo forte disso foi o ingresso da Suíça com sanções, que é um Estado que sempre está neutro nesse tipo de questão, e aqui, em relação à Rússia, fez questão de também participar. Então, esse desgaste internacional, com certeza, é uma surpresa para a Rússia. Os impactos econômicos das sanções também. A Rússia imaginava, né, que teria aí, obviamente, sofreria algumas consequências, até porque a comunidade internacional já havia indicado que aplicaria sanções em caso de invasão, mas não do monte que tem sofrido, não da forma e não da quantidade e do volume, da importância dessas sanções internacionais. E o último ponto aí também de surpresa, com certeza ele, é a continuidade da liderança do presidente ucraniano, já que se imaginava que por ser um outsider, né, um novato na política, um ex-ator, um ex-comediante, que ele largaria aí o poder, iria buscar refúgio em algum outro país, e não é o que está acontecendo. Ele continua liderando o país, permanece na capital, mesmo que sob ataque, colocando a sua própria vida em risco. Isso tem sido uma surpresa. Um ponto forte do presidente ucraniano, propriamente, né, tem sido a forma que ele utiliza de comunicação. Ele, acredito que por conta do trabalho todo que ele sempre fez, né, como ator, ele tem conseguido se comunicar muito bem. Então, acho que esses são os fatores de novidade. Então, em termos militares, ainda é uma incógnita a vitória da Rússia, mas em termos políticos, em termos de desgaste de imagem, com certeza, né, ela não tem se saído muito bem. Mas traçando aqui, não é, duas situações, dois cenários. O primeiro, claro, de vitória da Rússia seria uma vitória do presidente Vladimir Putin, e a outra é a de derrota. Passado o calor da guerra, né, de todas essas sanções internacionais, dessa disputa política também entre o presidente da Ucrânia, como o senhor disse, ganhou agora um protagonismo, uma visibilidade. Ele que era um outsider, era um comediante, um ator, fazia stand-up, né? Teve programa de televisão na Ucrânia. Como que fica, passado o calor da guerra? Tendência de uma normalidade, tudo volta normal e as sanções também vão sendo afrouxadas? Ou a Rússia e o presidente Putin vão ficar isolados no cenário mundial, hein, professor? Um dos cenários possíveis, né, que a Rússia vai sair vitoriosa em termos absolutos da guerra. Mesmo a Ucrânia tendo surpreendido em capacidade de reação, né, em alguns episódios, o fato é que, né, em termos absolutos, a Rússia é muito superior. A gente tem um outro exemplo disso, acho que, né, esses exemplos ajudam a gente a entender essa situação tão complexa. Você veja aí os 60 quilômetros que tem de trajeto aí, de comprimento, melhor dizendo, né, esses equipamentos, esses veículos militares sendo em direção da Ucrânia, e nenhum deles foi atacado em nenhum momento. Então, a capacidade militar ucraniana é muito limitada, até mesmo em relação à sua força aérea, que em outras situações estaria, obviamente, bombardeando esse comboio em direção à capital. Então, em termos absolutos, ela vai, em algum momento, sair vitoriosa. O que eu acredito que talvez aconteça, militarmente falando, é uma continuidade de capacidade aí de insurgência dentro da Ucrânia. A população ucraniana tem se unido em torno, né, das forças militares que remanescem no seu país e atacado as forças militares russas. Então você vai ter ataques, episódios, ou seja, ela não vai ser uma ocupação tranquila para a Rússia. Ela imaginava que ocuparia a capital, derrubaria o governo e que estaria tudo certo e que a partir dali negociaria nos seus termos. Não, não será isso. Então eu acredito que nos próximos dias essa resistência que ainda existe, né, que ainda vai remanescer dentro da Ucrânia, junto com a imagem internacional desgastada da Rússia e as severas sanções que têm sido, né, aplicadas em relação à Rússia, vão deixar
ou vão fazer com que a Rússia tenha que resolver rapidamente essa questão. Né? O prolongamento da ocupação dessa guerra só traz problemas para a própria Rússia. Então, ela deve tentar essa vitória militar e rapidamente conseguir equacionar em termos razoáveis aos seus olhos essa crise, buscando aí uma composição. Caso isso não aconteça, fica uma ocupação sem sentido. Né? Do que adianta uma vitória militar, uma ocupação ucraniana com uma população insurgente, com sanções que vão fazendo com que o relógio corra contra a economia russa. Né? Então, isso não faz sentido. Então, eu imagino que esse é o cenário futuro, o cenário de difícil continuidade ao longo prazo para a Rússia e também difícil para ela conseguir um bom acordo, o afastamento, por exemplo, né, da Ucrânia em relação ao ingresso na OTAN, né, que é a pauta mínima que ela tem apresentado, se ela não conseguir equacionar isso nos próximos dias. As sanções internacionais econômicas, elas nunca ganharam uma guerra, né, professor? Qual que é o fôlego de fato que o presidente Vladimir Putin ainda tem? Ele jamais entraria em uma divisão, em uma guerra, sem se programar. Falam que ele pode ter programado essa invasão no território da Ucrânia por anos, meses, e ele já sabia, estava ciente dessas sanções todas, né? Não sei se é mais forte do que ele de fato imaginou, porque está havendo um estrangulamento, né? A moeda russa está perdendo força, os russos estão desesperados, indo ao banco sacar dinheiro. Qual é o fôlego que o presidente Putin ainda tem? Ele vai conseguir aguentar essas sanções internacionais, professor? A Rússia se preparou tanto militarmente, né? Nos últimos anos ela sofreu uma atualização nas suas forças armadas, ela sempre teve um grande potencial ofensivo, o auge foi, obviamente, durante a União Soviética, mas depois houve um sucateamento. Né? Você manter forças tão numerosas e com equipamentos tão sofisticados, atualizados, realmente demanda um investimento que a Rússia tinha dificuldades, mas nos últimos anos ela conseguiu fazer um processo de atualização. Inclusive, ela utilizou aí técnicas militares, né, e estratégias um pouco diferentes do que ela fez em outros episódios, em outros conflitos. Então, ela se preparou nessa questão. Financeiramente também. O maior exemplo dessa preparação são os mais de 600 bilhões de dólares de reservas internacionais. Né? Então, a Rússia ela se organizou. O problema é que as sanções se tornaram tão numerosas, tão pesadas, que surpreenderam com certeza até mesmo o governo russo. Porque veja só, não adianta ter essas divisas no exterior, e elas são representadas principalmente por papéis, por títulos, se os países, né, que detêm esses títulos, né, contra os quais existem esses títulos, melhor dizendo, não dão liquidez. Então ela tem esses direitos no exterior e não consegue fazer com que se convertam em moeda forte. Então ela foi, com certeza, surpreendida também. Essa preparação do Putin não foi de uma maneira tão eficaz quanto ele imaginava, né? E, justamente pelo que eu mencionei. Ele não imaginava que as sanções seriam tão severas. E a questão do SWIFT, também já mencionado, de trocas econômicas internacionais, inviabiliza a execução de contratos, inviabiliza exportação e importação. Então, não adianta você ter exportações russas acontecendo se a empresa que exporta depois não recebe, não tem a liquidez. Então, o estrangulamento foi e tem sido muito forte. Todos nós nos surpreendemos. E a gente não pode comparar essas sanções em relação à Rússia com outros episódios. Né? A gente tem a Coreia do Norte, né, o Irã, que são os principais estados que têm sofrido sanções, mas são estados periféricos, com todo respeito, obviamente. Esses países eles não são centrais, como é o caso da Rússia. A Rússia ela é um player internacional extremamente importante. Os impactos econômicos sobre ela repercutem internacionalmente. Você vê que o próprio Brasil identificou alguns itens estratégicos de importação, né, de insumos para fertilizantes, por exemplo, que causaram um impacto aqui. Então, imagina no mundo todo isso. E para a própria Rússia. E o Putin, ele depende muito da opinião pública para sua sustentação. Apesar do governo dele ter características autoritárias, a eleição ainda é o que faz com que você tenha escolha, né, dos dirigentes daquele país. Então, ele terá um limite também de desgaste perante a opinião pública. Então, no caso do Irã ou da Coreia do Norte, você tem situações distintas de países não tão centrais e
que se governam lá ou se justificam de outras formas. O caso da Rússia, né, se a elite autocrática do país começar a tomar prejuízos econômicos, vai jogar a conta no governo dele e vai fazer com que a população também se revolte. Então, ele tem um fôlego também interno para a sua continuidade. Né? Então, a questão das sanções, para o caso da Rússia, eu entendo que sim, elas são determinantes e, como eu mencionei, não dá para comparar com outros episódios. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes ao vivo, no Bandeirantes Acontece, com o professor de Relações Internacionais, Manuel Furriela, destrinchando, analisando aqui, trazendo para o nosso ouvinte, não é, uma ideia mais clara do que está acontecendo na Ucrânia, nessa guerra, não é, do presidente Vladimir Putin contra os ucranianos. Não é? Às vésperas de completar 70 anos, o presidente Putin está com 69, ele certamente, né, professor, está preocupado com um legado. E um assunto inacabado da sua gestão é justamente a relação com a Ucrânia, não é? Quando ele chegou no poder em 99, muita gente, os especialistas em política russa, não acreditavam que ele duraria muito tempo no cargo. É uma última cartada do presidente Putin aí para deixar um legado para os russos, essa invasão na Ucrânia, professor? Eu acredito, né, que é o que ele gostaria, né, de deixar esse legado. É muito estratégico ter a Ucrânia como aliada, ou pelo menos que ela seja um Estado neutro. Imagine só ela como membro da OTAN, os problemas todos que trariam para a Rússia. Né? Eu não estou dizendo que justifica a invasão, não é minha análise. Né? Eu estou fazendo uma análise do interesse estratégico, geopolítico, que é o domínio da Ucrânia para a Rússia. Né? É o que tem de mais relevante na mesa do Putin no momento. Ele tem alguns outros episódios, questões a resolver em vários estados, foi mencionada a Finlândia, na Suécia, a questão da Geórgia ainda que não está completamente resolvida, mas enfim, a Ucrânia é o central. Tá? Você tem ali um país estratégico, um país importante, fronteiriço, você pode buscar também questões de identidade cultural, né, porque faz parte do imaginário tanto do russo quanto do ucraniano, cidadão comum, né, eu estou mencionando aqui, a relação entre esses povos, né, são povos próximos nessa origem, né? Então você tem, sim, uma importância, eu acredito nisso. Mas eu acho que esses anos todos que ele está no poder, e ele coleciona uma série de sucessos militares, né, a manutenção da Rússia como relevante no cenário internacional, a mudança da agenda da Rússia, os governos anteriores, após ao fim, né, da União Soviética, tentaram fazer com que a Rússia fosse integrante da comunidade internacional, junto com grupos aí que eram seus inimigos, Estados Unidos principalmente. Né? Com a entrada do Putin no poder há 20 e poucos anos atrás, a agenda mudou. Ele reintroduziu uma agenda de polarização, de contraposição aos Estados Unidos e de tentativa de resgate, pelo menos de parte da importância do período soviético. Ele mudou completamente, isso é mérito dele. Né? A gente pode discutir as consequências para o mundo, a maior insegurança internacional, mas o que a gente não pode discutir é a capacidade dele, né, de reorganizar a agenda de um país tão importante quanto é a Rússia. Então é um legado, é uma questão de capacidade. Mas até agora, pelo que nos parece, houve um erro, sim, estratégico. Não sei se por conta, né, de uma aposta que ele tinha em toda a capacidade dele, no poder bélico da Rússia para resolver o problema da Ucrânia, né, me parece que é um pouco por aí, ou se propriamente ele ainda entende que mesmo que os resultados não sejam totalmente positivos, que traga alguma coisa relevante para a Rússia. Por enquanto, o resultado para a Rússia é de despesas com essa ocupação, de desgaste para seus próprios militares, de trazer sanções ao seu país e de desgaste internacional. O resultado não tem sido positivo em nenhum aspecto até o momento. Vamos aguardar até o final o deslinde e verificar se realmente Putin deixará como legado positivo a questão, né, da Ucrânia ou se deixará com um encerramento negativo, algo para manchar a sua biografia. Professor, outro aspecto da guerra que a gente precisa trazer aqui e debater, a Organização das Nações Unidas estimou aí que a guerra na Ucrânia pode levar até 5 milhões de pessoas a deixarem suas casas em direção às fronteiras com a Polônia, a Romênia e a Eslováquia.
De que forma que a Europa irá receber e conseguir absorver, de fato, todos esses refugiados? Qual que é a preocupação, olhando por esse ponto de vista dos refugiados, hein, professor? Realmente há uma expectativa entre 4 e 5 milhões, até o momento já passa de 600 mil pessoas, 600 mil ucranianos, né, que saíram do país, principalmente em direção à Polônia, mas também à Romênia, Eslováquia, Moldávia. Esse número vai crescer, é uma questão muito preocupante para a Europa. Até o momento, eles têm sido muito bem recebidos. Eu mesmo conversei ontem com um representante do governo da Polônia, né, eu sou professor há 17 anos naquele país, e já acompanhava a questão dos ucranianos, porque há um fluxo de imigração, fazendo com que o relógio corra contra a economia russa, né? Então, isso não faz sentido. Então, eu imagino que esse é o cenário futuro, o cenário de difícil continuidade ao longo prazo para a Rússia e também difícil para ela conseguir um bom acordo, o afastamento, por exemplo, né, da Ucrânia em relação ao ingresso na OTAN, né, que é a pauta mínima que ela tem apresentado, se ela não conseguir equacionar isso nos próximos dias. As sanções internacionais econômicas, elas nunca ganharam uma guerra, né, professor? Qual que é o fôlego de fato que o presidente Vladimir Putin ainda tem? Ele jamais entraria em uma divisão, em uma guerra, sem se programar. Falam que ele pode ter programado essa invasão no território da Ucrânia por anos, meses, e ele já sabia, estava ciente dessas sanções todas, né? Não sei se é mais forte do que ele de fato imaginou, porque está havendo um estrangulamento, né? A moeda russa está perdendo força, os russos estão desesperados indo ao banco sacar dinheiro. Qual é o fôlego que o presidente Putin ainda tem? Ele vai conseguir aguentar essas sanções internacionais, professor? A Rússia se preparou tanto militarmente, né, nos últimos anos ela sofreu uma atualização nas suas forças armadas, ela sempre teve um grande potencial ofensivo, o auge foi, obviamente, durante a União Soviética, mas depois houve um sucateamento. Né? Você manter forças tão numerosas e com equipamentos tão sofisticados, atualizados, realmente demanda um investimento que a Rússia tinha dificuldades, mas nos últimos anos ela conseguiu fazer um processo de atualização. Inclusive, ela utilizou aí técnicas militares, né, e estratégias um pouco diferentes do que ela fez em outros episódios, em outros conflitos. Então, ela se preparou nessa questão. Financeiramente também. O maior exemplo dessa preparação são os mais de 600 bilhões de dólares de reservas internacionais. Né? Então, a Rússia ela se organizou. O problema é que as sanções se tornaram tão numerosas, tão pesadas, que surpreenderam com certeza até mesmo o governo russo. Porque veja só, não adianta ter essas divisas no exterior, e elas são representadas principalmente por papéis, por títulos, se os países, né, que detêm esses títulos, né, contra os quais existem esses títulos, melhor dizendo, não dão liquidez. Então ela tem esses direitos no exterior e não consegue fazer com que se convertam em moeda forte. Então ela foi, com certeza, surpreendida também. Essa preparação do Putin não foi de uma maneira tão eficaz quanto ele imaginava, né? E, justamente pelo que eu mencionei. Ele não imaginava que as sanções seriam tão severas. E a questão do SWIFT, também já mencionado, de trocas econômicas internacionais, inviabiliza a execução de contratos, inviabiliza exportação e importação. Então não adianta você ter exportações russas acontecendo se a empresa que exporta depois não recebe, não tem a liquidez. Então o estrangulamento foi e tem sido muito forte, todos nós nos surpreendemos. E a gente não pode comparar essas sanções em relação à Rússia com outros episódios, né? A gente tem a Coreia do Norte, né, o Irã, que são os principais estados que têm sofrido sanções, mas são estados periféricos, com todo respeito, obviamente. Esses países eles não são centrais, como é o caso da Rússia. A Rússia ela é um player internacional extremamente importante. Os impactos econômicos sobre ela repercutem internacionalmente. Você vê que o próprio Brasil identificou alguns itens estratégicos de importação, né, de insumos para fertilizantes, por exemplo, que causaram um impacto aqui. Então imagina no mundo todo isso. E para a própria Rússia. E o Putin, ele depende muito da opinião pública para sua sustentação. Apesar do governo dele ter características autoritárias, a eleição ainda é o que faz com que você tenha escolha,
né, dos dirigentes daquele país. Então, ele terá um limite também de desgaste perante a opinião pública. Então, no caso do Irã ou da Coreia do Norte, você tem situações distintas de países não tão centrais e que se governam lá ou se justificam de outras formas. O caso da Rússia, né, se a elite autocrática do país começar a tomar prejuízos econômicos, vai jogar a conta no governo dele e vai fazer com que a população também se revolte. Então, ele tem um fôlego também interno para a sua continuidade, né? Então, a questão das sanções, para o caso da Rússia, eu entendo que sim, elas são determinantes e, como eu mencionei, não dá para comparar com outros episódios. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes ao vivo, no Bandeirantes Acontece, com o professor de Relações Internacionais, Manuel Furriela, destrinchando, analisando aqui, trazendo para o nosso ouvinte, não é, uma ideia mais clara do que está acontecendo na Ucrânia, nessa guerra, não é, do presidente Vladimir Putin contra os ucranianos, não é? Às vésperas de completar 70 anos, o presidente Putin está com 69, ele certamente, né, professor, está preocupado com um legado. E um assunto inacabado da sua gestão é justamente a relação com a Ucrânia, não é? Quando ele chegou no poder em 99, muita gente, os especialistas em política russa, não acreditavam que ele duraria muito tempo no cargo. É uma última cartada do presidente Putin aí para deixar um legado para os russos, essa invasão na Ucrânia, professor? Eu acredito, né, que é o que ele gostaria, né, de deixar esse legado. É muito estratégico ter a Ucrânia como aliada, ou pelo menos que ela seja um Estado neutro. Imagine só ela como membro da OTAN, os problemas todos que trariam para a Rússia, né? Eu não estou dizendo que justifica a invasão, não é minha análise, né? Eu estou fazendo uma análise do interesse estratégico, geopolítico, que é o domínio da Ucrânia para a Rússia, né? É o que tem de mais relevante na mesa do Putin no momento. Ele tem alguns outros episódios, questões a resolver em vários estados, foi mencionada a Finlândia, na Suécia, a questão da Geórgia ainda que não está completamente resolvida, mas enfim, a Ucrânia é o central, tá? Você tem ali um país estratégico, um país importante, fronteiriço, você pode buscar também questões de identidade cultural, né, porque faz parte do imaginário tanto do russo quanto do ucraniano, cidadão comum, né, eu estou mencionando aqui, a relação entre esses povos, né, são povos próximos nessa origem, né, então você tem, sim, uma importância, eu acredito nisso, mas eu acho que esses anos todos que ele está no poder, e ele coleciona uma série de sucessos militares, né, a manutenção da Rússia como relevante no cenário internacional, a mudança da agenda da Rússia, os governos anteriores, após o fim, né, da União Soviética, tentaram fazer com que a Rússia fosse integrante da comunidade internacional, junto com grupos aí que eram seus inimigos, Estados Unidos principalmente, né? Com a entrada do Putin no poder há 20 e poucos anos atrás, a agenda mudou. Ele reintroduziu uma agenda de polarização, de contraposição aos Estados Unidos e de tentativa de resgate, pelo menos de parte da importância do período soviético. Ele mudou completamente, isso é mérito dele, né? A gente pode discutir as consequências para o mundo, a maior insegurança internacional, mas o que a gente não pode discutir é a capacidade dele, né, de reorganizar a agenda de um país tão importante quanto é a Rússia. Então é um legado, é uma questão de capacidade. Mas até agora, pelo que nos parece, houve um erro, sim, estratégico. Não sei se por conta, né, de uma aposta que ele tinha em toda a capacidade dele, no poder bélico da Rússia para resolver o problema da Ucrânia, né, me parece que é um pouco por aí, ou se propriamente ele ainda entende que mesmo que os resultados não sejam totalmente positivos, que traga alguma coisa relevante para a Rússia. Por enquanto, o resultado para a Rússia é de despesas com essa ocupação, de desgaste para os seus próprios militares, de trazer sanções ao seu país e de desgaste internacional. O resultado não tem sido positivo em nenhum aspecto até o momento. Vamos aguardar até o final o deslinde e verificar se realmente Putin deixará como legado positivo a questão, né, da Ucrânia ou se deixará com um encerramento negativo, algo para manchar a sua biografia.
Professor, outro aspecto da guerra que a gente precisa trazer aqui e debater, a Organização das Nações Unidas estimou aí que a guerra na Ucrânia pode levar até 5 milhões de pessoas a deixarem suas casas em direção às fronteiras com a Polônia, a Romênia e a Eslováquia. De que forma que a Europa irá receber e conseguir absorver de fato todos esses refugiados? Qual que é a preocupação, olhando por esse ponto de vista, dos refugiados, hein, professor? Realmente há uma expectativa entre 4 e 5 milhões, até o momento já passa de 600 mil pessoas, 600 mil ucranianos, né, que saíram do país, principalmente em direção à Polônia, mas também à Romênia, Eslováquia, Moldávia. Esse número vai crescer, é uma questão muito preocupante para a Europa. Até o momento, eles têm sido muito bem recebidos. Eu mesmo conversei ontem com um representante do governo da Polônia, eu sou professor há 17 anos naquele país, e já acompanhava a questão dos ucranianos, porque há um fluxo de imigração, né? Os ucranianos já procuravam a Europa, obviamente, buscando melhores oportunidades, já que a Ucrânia ela padece de problemas de estrutura há bastante tempo. Agora não serão imigrantes, serão refugiados, ou seja, uma coisa é a pessoa que busca oportunidade melhor em outro país, que é o imigrante. Outra coisa é aquele que foge da guerra. Então, a Europa tem sido muito receptiva, é uma questão humanitária. O próprio governo brasileiro vai conceder, aí, segundo dito pelo presidente brasileiro, uma facilitação para o ingresso de ucranianos no Brasil, né, com visto humanitário. Então, há toda uma boa vontade. Mas o que eu temo é que o volume, né, se você passar aí de 5, 6 milhões, a Europa será extremamente impactada, a Europa Ocidental extremamente impactada com esse recebimento, com esse volume, com os desafios de atender um contingente tão grande de pessoas. E se a crise se prolongar por muito tempo, também eu acredito que esses refugiados, que agora são bem recebidos e tem que ser, é uma questão humanitária, repito aqui, né? A questão do refúgio é uma questão humanitária, é uma questão importante, mas eu tenho receio que o volume e o prolongamento por muito tempo tragam tantos desafios para a Europa que a gente acabe encontrando alguns episódios de críticas à permanência dessas pessoas. Estou imaginando a longo prazo. No momento, eles têm sido muito bem recebidos. Professor, para a gente encerrar aqui, uma pergunta que eu repasso aqui dos nossos ouvintes que se manifestam através do nosso WhatsApp, também do nosso chat aqui do YouTube. O que vai ficar de lição dessa guerra, dessa ocupação, né, na Ucrânia? Porque a gente está vendo que os especialistas chamam de uma guerra híbrida, estamos vendo também sanções de empresas como o Facebook, o Google, no esporte também a Federação de Tênis suspendendo a delegação russa, a FIFA a mesma coisa, e a questão também dos ataques cibernéticos dos dois lados, né, tanto da Rússia quanto da Ucrânia. Então a pergunta que eu repasso para você, professor, é essa: qual lição que vai ficar desta guerra, desta ocupação na Ucrânia? Bom, existem várias, né, lições. Eu vou aqui separar duas que eu acho que são interessantes. Tem uma negativa. A Europa, ela demorou muito para reagir a essa questão, né? O deslocamento de tropas russas para a fronteira ucraniana, né? Então havia 150, até cerca de entre 150 e 200 mil soldados já na fronteira, com alerta constante do governo americano por conta dos seus serviços secretos, o presidente Biden também fazendo, né, afirmações muito claras de que a invasão aconteceria, né? Foi um dos únicos líderes internacionais a afirmar e reafirmar a todo momento essa questão. E a Europa numa situação morna, né, com uma série de afirmações pouco eficientes, né? O presidente Macron esteve reunido pessoalmente com o Putin, né, também aí o chefe de Estado da Alemanha, enfim, né, reuniões ineficazes, uma postura morna, com certeza avaliando que o interesse econômico de manter uma boa relação com a Rússia era mais interessante do que insistir na adesão, no ingresso da Ucrânia na OTAN. Mas o ponto é que a Europa, tendo dentro do seu próprio continente uma crise desse tamanho, teria que ter se posicionado de uma forma assertiva em termos de resolução, fosse qual fosse as medidas que eles entendessem necessárias. Então, eles não resolveram o problema e agora nós temos ele aí na mesa, essas mortes de civis ucranianos, o país sendo destruído, essa ocupação, invasão, que torna só por si mesma, só por si própria, já uma agressão.
O que eu vejo de positivo é essa reação, mesmo que tardia, da comunidade internacional e do próprio país. Então, a Ucrânia é um país tão fragilizado em termos de empobrecimento, de estrutura, com um presidente sem experiência, né, com forças militares tão diminutas, conseguir ter um poder de reação. Então, acho que dá uma lição para toda a comunidade internacional, quando houver, seja qual for a potência, não só a Rússia, deixar muito claro, tá? Outras potências, os Estados Unidos e etc., também tomam decisões, às vezes, desse gênero, para resolver questões internas suas, de estratégica, invadindo outros países. Então, fica um alerta de que não vai ser tão fácil nas próximas oportunidades para que decisões desse gênero de intervenção em outros estados sejam tão fáceis. Então, acho que a comunidade internacional deu um exemplo de reação, tardia, mas está reagindo, e o próprio país também. Que fiquem alertas às potências ao tomarem decisões sobre outros países para resolver problemas seus. Eu acho que essa lição fica e é positiva. Conversamos aqui na Rádio Bandeirantes, no Bandeirantes Acontece, com o professor de Relações Internacionais, Manuel Furriela, explicando, detalhando, analisando aqui para o nosso ouvinte tudo o que está acontecendo aí nessa guerra da Ucrânia. Professor, obrigado, viu, por atender aqui a Rádio Bandeirantes nesta terça-feira de carnaval. Boa tarde, parabenizo a Bandeirantes pela cobertura internacional relevante.